Oi, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Muito boa tarde, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Me chamo Beatriz, eu sou trabalhadora aqui do GPEC. E hoje eu tô aqui com vocês pra gente dar continuidade ao estudo sequenciado da obra Evangelho segundo o Espiritismo, obra essa que foi codificada por Allan Kardec, que faz parte do Pentateuco Espírita, né? Esse grupo de obras que é tão importante para nós que buscamos sempre dar continuidade ao nosso estudo dentro do Espiritismo, né? Na seara daquilo que o Cristo trouxe e ainda mais a partir da perspectiva trazida pelos Espíritos a partir daquilo que Kardec organizou e trouxe para nós. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 13, mais especificamente do item 4, num tema intitulado Os Infortúnios Ocultos. Antes da gente iniciar essa conversa, essa reflexão, essa leitura conjunta aqui, eu gostaria de convidar vocês a se tranquilizarem aqui agora comigo para a gente fazer um breve momento de prece de oração, para que a gente consiga se conectar de forma ainda mais profunda com a espiritualidade maior que sempre nos rodeia, que com certeza está aqui agora. Então eu vou agora solicitar que cada um de vocês se sente onde quer que estejam, da forma mais confortável possível. E vou pedir a vocês que se sentem confortáveis, que fechem os olhos. E vamos todos respirando fundo e devagar. Respirando bem tranquilamente, sentindo todo o nosso corpo relaxado, tranquilizado. Sentindo a nossa mente agora leve e esvaziada daquilo que sempre nos preocupa no cotidiano. Vamos agradecer antes de tudo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Agradecermos por termos acordado mais um dia nessa encarnação que foi tão pedida por nós e que nos foi concedida com tanto amor. Vamos agradecer por cada facilidade do nosso dia a dia. Agradecer por cada ferramenta de que dispomos diariamente para sermos melhores com os outros e com nós mesmos. Vamos pedir à espiritualidade benfeitora e amiga que nos intua nessa reflexão, que permaneça aqui conosco, que torne esse estudo fluido, que torne esse estudo leve. E pedir para que nós saiamos daqui com um pouco mais de conhecimento, ou ao menos que nós sejamos capazes de relembrar aquilo que nós já não lembramos. Assim seja. Vamos agora, então, realizar a leitura do texto em si, para, em seguida, fazermos uma reflexão sobre o que foi lido. Então, vamos lá, capítulo 13, item 4, Os Infortúnios Ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais de mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres mães não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua,
uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado seu giro, diz para consigo: comecei o meu dia bem. Qual o seu nome e onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa, para que des a outrem, qual será o seu mérito? Nesse caso, em realidade, seria eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? O que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, lhe leva a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Já no início desse texto, a gente tem algumas reflexões que são muito importantes. Ele traz a noção de que há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. O que são esses milhares de desastres particulares? E por que eles passam despercebidos? Nós vivemos hoje num mundo em que o veículo de informações, o veículo de notícias, enfim, ele toma conta daquilo que vai modular nossas emoções, daquilo que vai modular nossas preocupações mesmo. Então, as mídias, as redes sociais, enfim. As grandes calamidades são geralmente aquelas que são veiculadas. Os grandes terremotos, outros desastres naturais, as grandes guerras que atingem locais específicos, populações específicas. Então, para além do fato de que existem muitas calamidades que são coletivas e que não são veiculadas, existem as chamadas calamidades particulares, que são justamente os sofrimentos internos, ou até mesmo que não são internos, mas que são parte da vida de uma única pessoa, e que não são veiculados, são justamente o sofrimento daqueles que nos rodeiam, das pessoas comuns, das pessoas que simplesmente não são vistas como dignas de terem uma preocupação em cima delas, né, acerca dos seus sofrimentos. Qual sofrimento que vai importar mais? De enorme importância também o detalhe, né, ao chegar lá, por que as pessoas ficam tão felizes? Aqui no texto, então, tem trazendo, né? Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras. Ou seja, é aquilo que vai suprir as necessidades materiais daquelas pessoas, está sendo levado, em conjunto com palavras consoladoras e meigas. Daí vemos a importância de entendermos a caridade como algo que não é meramente material, de entendermos a caridade como uma coisa bastante complexa, como algo que precisa ser visto como devendo ter origem no nosso íntimo, na nossa vontade de estar ali e fazer aquela pessoa se sentir melhor, de realmente levarmos tudo que temos de melhor no momento do ato caridoso. Percebam também que os seus protegidos não são profissionais da mendicância, né? No conto que foi trazido, que foi lido. Não vamos ter pessoas ao nosso redor, ou enfim, no mundo em que vivemos, o tempo todo deixando bem claras aqui quais são as necessidades que elas têm, quais são as dores que elas têm, quais são as lacunas ali existentes nas vidas delas, né? A partir do momento em que vivemos o nosso cotidiano com empatia, com sensibilidade, de olhos realmente abertos, vamos ter condições de enxergar sem nem forçar possibilidades em que seremos úteis, possibilidades de locais,
de pessoas, de situações em que podemos, de alguma forma, ajudar, né, o que está acontecendo ali, tirar um pouco do sofrimento existente naquele meio. Isso só vai acontecer de forma natural a partir do exercício diário de abrirmos os olhos para tudo isso. Perceba também que existe uma descrição acerca de como o pai que se encontra no hospital, ele vai de alguma forma ser acalentado ao saber que a sua família está sendo auxiliada, ao saber que sua família não está sozinha, ao saber que seus filhos vão estar recebendo algum tipo de auxílio na forma de comida, de agasalho, vão estar podendo ir para a escola, ao saber que a sua esposa, a mãe dos seus filhos, vai poder estar continuando a busca por emprego, a busca por um trabalho, a busca por algum auxílio financeiro, de modo que as crianças não estejam sofrendo ainda mais com tudo isso. Então, veja que o bem que essa mulher, que essa benfeitora trazida, né, no conto, promove, é muito maior do que ela imagina que é. Ela não está somente aliviando as dores daquela mãe e daquelas crianças ali. Ela vai estar promovendo uma extensão desse bem que é imensurável. Esse pai que está no hospital, ele pode ter, inclusive, a sua saúde talvez acalentada por isso. E isso acontece na vida de todos nós. A partir do momento em que nós trazemos o bem em nossas ações, esse bem vai gerar mais bem inevitavelmente. Nós não temos nem como prever o tanto que nós vamos fazer a partir do momento em que decidimos tomar uma mínima ação positiva no mundo em que nos rodeia. Mais adiante no texto, temos também aqui descrito que ela não pergunta às pessoas que ela vai ajudar qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. E logo depois, inclusive, é comentado, né, que católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem, ou seja, a partir do momento em que ela não se importa com as diferenças, ela tem como fruto disso ser bendita por cada um deles, porque eles não veem nela um foco de divisão, e sim meramente um foco de amor, um foco de caridade, um foco de amparo, um foco de luz mesmo, verdadeiro. E é interessante a gente lembrar aqui que isso é a base de tudo que Jesus nos trouxe em cada ensinamento, até mesmo naqueles que nem tocavam na palavra caridade, mas sabemos que ela era a base de toda a atitude que ele trazia como a melhor a ser tomada em cada situação que ele exemplificava e em cada situação que ele vivia mesmo. Então, vamos sempre lembrar que, diante da visão materialista, que é ainda muito perpetuada no mundo em que vivemos, o diferente ele vai ser sempre algo que é ruim pra mim, né? Então, a pessoa que é diferente de mim tem um potencial de ser meu inimigo, a pessoa que é diferente de mim, ela vai me atrapalhar, ela não vai me trazer coisas boas, energias, né, boas, como o pessoal diz. O diferente, ele vai ser sempre um incômodo pra mim. Isso é o materialismo, porque ele foca somente naquilo que tá acontecendo agora e naquilo que vai me ser útil, porque existe um teor de individualismo dentro do materialismo, né? Mas quando a gente passa para uma visão espiritual da vida, que é a vida verdadeira, que é a visão verdadeira de tudo que existe, nós sabemos que o outro é, em essência, como eu. Nós temos todos a mesma origem e o mesmo fim, né? Que é a vida futura, a evolução moral plena. Então, a partir disso, fica fácil, né? A gente conseguir agir de forma caridosa com todos, independente da opinião dele, da crença dele, do time que ele torce e por aí vai, né? Das questões mais banais até as mais profundas. A história também vai trazer pra gente a noção de que não se sabe o nome dela, não se sabe onde ela mora, e a partir do momento em que uma das pessoas auxiliadas por ela a encontra na rua, né, fazendo o seu trabalho, enfim, ela pede para ela não comentar com ninguém sobre as coisas que ela faz, né? Qual será que é a verdadeira motivação dessa mulher? Aí a gente consegue entender que é a caridade real, que é a caridade honesta, que é o intuito no bem, o intuito em fazer a diferença sem receber mérito por isso. É fazer a diferença de fato para tornar o mundo um lugar melhor, para dissipar as dores alheias e para ser um instrumento divino no planeta. Ela tendo consciência disso nessas palavras ou não, né? E é justamente esse o foco que temos que ter em cada ação mínima ou maior, mais profunda, que nós buscamos ter na seara da caridade.
Vemos, inclusive, um cuidado verdadeiro, né, na forma que ela realiza essa caridade. Que ela busca não insultar a miséria com seu luxo, então daí ela usa um traje mais singelo. Se nós vamos ajudar, né, se eu busco ajudar uma pessoa que está em situação pior que a minha, independente do aspecto, seja financeiro, seja na área da saúde, enfim, se eu vou fazer isso a partir de uma fala, de uma atitude que a coloque para baixo, que a faça se sentir inferior a mim, que bem eu tô fazendo? Que tipo de bem? A quem vai ser esse bem que eu tô fazendo? Vai ser algo de fato focado em aumentar a minha autoestima e não em auxiliar o outro, em diminuir a dor do outro. Então, ela teve justamente essa atitude, né? Ela buscou fazer a caridade verdadeira e uma das provas disso é o fato de que ela buscou o bem-estar daqueles aos quais ela estava ajudando. Isso ressoa também com aquilo que falamos agora há pouco, né? Então ela buscou não acentuar nenhum tipo de diferença que poderia existir entre ela e as pessoas que são auxiliadas, né? Afinal de contas, somos todos espíritos criados por Deus em eterno processo evolutivo, e é isso que importa no fim das contas. Talvez uma das partes mais importantes dessa passagem, ao menos ao meu ver, seja um momento em que é falado sobre como ela sempre leva a filha para acompanhar nos atos caridosos que ela realiza, nas idas às casas das pessoas e tudo mais, e que a intenção dela com isso é fazer com que a filha aprenda como se deve praticar a beneficência. E aí, ao falar sobre como se deve praticar a beneficência, ela fala sobre a autenticidade do ato caridoso. Muito mais importante do que a ideia de mérito, essa autenticidade, ela pode ser encarada a partir do fato de que somos todos completamente únicos. O meu olhar atento diante do mundo, diante das pessoas que me rodeiam, diante das dores alheias, diante de tudo que existe ao meu redor, vai ser completamente diferente do seu olhar, do olhar de um terceiro. Então, a ajuda que eu vou ser capaz de oferecer vai ser diferente da que você vai oferecer. Os meus dons, as minhas aptidões são completamente diferentes dos seus dons, das suas aptidões. Aquilo que me move mais, aquilo que eu tenho mais sensibilidade, questões que eu tenho mais apreço, são diferentes das questões que você tem mais apreço. Então, a caridade no mundo que eu vou produzir, necessariamente não vai ser igual à sua. Ela vai complementar a que você vai produzir. Então, é muito mais do que uma questão de mérito. Tem a questão do mérito, então você não tá trazendo um novo bem ao mundo. Você tá apenas, enfim, né? Servindo de eco do bem que outra pessoa fez. E isso em nada vai auxiliar no nosso melhoramento, porque a caridade é a salvação, como trouxe Kardec, como trazem os espíritos há tanto tempo, como Jesus Cristo trouxe em tudo que ele fez e disse, né? A caridade ela é o único meio através do qual a gente vai se melhorar de forma verdadeira e eficiente. Mas é muito mais do que o mérito. É também sobre a transformação verdadeira no mundo em que vivemos, a transformação efetiva, a transformação rica no mundo em que vivemos, né? O mal vai ser sanado de forma plural a partir de atos plurais de caridade. Por fim, vamos ter, né, a passagem que é trazido que em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. É muito interessante a gente relembrar aqui sobre como um dos grandes obstáculos da encarnação, um dos grandes obstáculos de cada tentativa nossa de automelhoramento vai ser, de fato, a convivência. A convivência com aqueles que nós até mesmo amamos, mas também a convivência com aqueles que nos servem de desafio diário no nosso cotidiano. Porque a convivência é o que torna a encarnação a ferramenta tão poderosa que ela é para o nosso automelhoramento. É lidando com esses entraves, com isso que dificulta, né, a nossa atitude no bem, que a gente vai poder realmente fortalecer a nossa aptidão no bem. A partir do momento em que dentro da casa dela, né, essa mulher do conto, ela é possivelmente criticada, ela é tida como uma mulher que está sempre na rua, ela é o tempo todo provavelmente tolhida quanto a isso, para ela isso pouco importa. Por quê? Porque ela tem a noção de que isso tudo é apenas uma dificuldade no caminho dela, no caminho que ela tem que seguir, no caminho que ela enxerga que precisa seguir. Para ela, como aqui tem escrito, a única aprovação que importa
é a que vem de Deus, da sua própria consciência. Então, se a gente começar a sedimentar isso no nosso dia a dia, é fato que grande parte de nossas dores, de nossos sofrimentos, de nossas indecisões, de nossos momentos de cautela maior, né? Aquele momento que a gente para um pouco e tropeça no medo, tudo isso vai ou acabar ou diminuir, né? A gente vai alavancar a nossa encarnação se a gente começar a treinar isso, treinar uma maior valorização da nossa consciência e do que sabemos que é certo fazer diante daquilo que nos é dito, né, pelos outros e por quem até mesmo nem nos conhece. Até porque nós, individualmente, somos os únicos responsáveis por colocar em prática aquilo que temos como ideal. Então é isso que precisa nos mover, somente isso. Pessoal, eu espero que esse nosso momento de reflexão tenha sido útil para vocês, ao menos o tanto quanto foi para mim, né? Eu sei que foi um momento de grande aprendizado para a minha vida, fazer o estudo, a leitura, a reflexão em cima dessa passagem. Eu encorajo cada um de vocês para reler essa passagem, o tanto quanto acharem necessário, o tanto quanto acharem bom. São mensagens aqui contidas em uma única passagem que dariam muito pano para manga, dariam pra gente fazer horas e horas de muita conversa. Então, encorajo o estudo de vocês e nós nos vemos aqui no domingo que vem, né, no próximo domingo, aqui nesse mesmo horário aqui no canal, pra gente continuar esse estudo sequenciado dessa obra que é tão importante. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, a paciência, e nos vemos na próxima semana. Desejo um bom domingo a cada um de vocês. Até já!